Boa noite a todos, amigos do canal Para que Possamos a Segunda Perspectiva. Nós vamos fazer uma pausa na nossa discussão da doutrina do juízo investigativo e vamos conversar aqui sobre o tema mídias sociais, tecnologias e os injusticeiros. É um tema que eu já queria gravar há um tempo e hoje deu certo. Quem são os injusticeiros? São pessoas que em algum momento sofreram algum tipo de injustiça. E nós vamos tratar aqui específico num contexto adventista. Mas você pode, que não é adventista, você pode extrair lições desse vídeo, tá bom? Fique aí, creio que vai ser interessante para você também. Quem são os injusticeiros? São pessoas que sofreram algum tipo de injustiça e como elas, entre aspas, perderam a batalha que elas estavam lutando e se sentiram injustiçadas, elas começam, então, uma jornada de ataque, acusações à Igreja Adventista do Sétimo Dia. E seja no âmbito administrativo, seja no âmbito da igreja local, elas começam um ataque, uma jornada de batalha contra a igreja, pensando que ela vai corrigir todos os problemas da igreja, pensando que ela está fazendo bem. Esses são os injusticeiros, eles são adventistas, os injusticeiros. E eles normalmente acreditam parcial ou quase que totalmente em todas as doutrinas da igreja. Então, eu não vou tratar aqui, mais para frente a gente vai falar sobre os perfis, mas antes da gente tratar de maneira mais profunda esse assunto, vamos fazer um breve resumo aqui sobre as mídias sociais, tá bom? E as plataformas sociais, antes da gente entrar no assunto dos injusticeiros. Em 1994, 1995, nós temos essas três empresas aqui, não conheço essas empresas. O ICQ em 1996 foi quando surgiu o ICQ. Em 1996, ele até fazia um barulho, se eu não me engano, era assim. Tem o MSN em 1999, Fotolog, o Friendster, não sei se é assim que se fala a pronúncia, em 2002. Depois o LinkedIn, MySpace em 2003, Flickr, Orkut e o Facebook em 2004, o Instagram em 2010. O Google Mais em 2011 e tem outras também, outras empresas aí, plataformas, mídias sociais. Algumas tiveram o seu momento de ápice em determinados períodos, outras tiveram o seu momento de falência e assim vai. Você pode também procurar outras aí. É apenas um breve resumo aqui dessas plataformas, por quê? A partir do ano 2000, né, aconteceu uma revolução, posso chamar assim, na forma de se comunicar. E cada ano com a sua peculiaridade, né, com a sua ênfase, com a sua plataforma que estava chamando mais atenção. Eu, por exemplo, hoje praticamente, não sei vocês aí, eu praticamente hoje não uso Facebook, nem sei se eu poderia dizer que praticamente, eu acho que eu posso falar não uso. Mas recentemente eu até coloquei uma coisinha lá. Mas assim, elas fizeram uma revolução na forma de se comunicar. E trouxeram um tipo de poder para pessoas, indivíduos e empresas. Empoderaram empresas e pessoas. Essa é a verdade. Por quê? Porque elas conectaram indivíduos e empresas e aumentaram o seu poder de conexão com as pessoas, ampliou isso de forma assombrosa. Agora, o que acontece na sociedade? Quando alguém, hoje, né, você já deve ter visto aí, nós não vamos tratar no âmbito secular, mas eu quero citar esse exemplo só para você visualizar onde eu quero chegar. Pessoas que usam o poder da comunicação através das plataformas sociais para alcançar os seus objetivos, os seus interesses. Então, alguém lá foi roubado na concessionária, a pessoa foi injustiçada, ou na política. O que acontece? Quando a pessoa, a parte mais fraca na nossa sociedade, acontece dela ter sido injustiçada, ela vai para onde? Para mídia social. Ela vai para a plataforma social, para mídias sociais dela, e ela joga tudo lá, desabafa, tenta chamar a televisão, não sei o que, e consegue resolver o que ela queria ou alcançar o seu objetivo. Num contexto secular, de maneira fracamente resumida, é isso que acontece. Agora, quando vamos para o âmbito religioso, das denominações religiosas, e eu falando especificamente aqui num contexto adventista, o que é correto fazer quando você, membro, quando você, pastor ou ex-pastor, se sente que você foi injustiçado? O que você faz? Você se torna um injusticeiro ou não? O que a Bíblia diz sobre isso, meu amigo? Vamos analisar o que a Bíblia fala sobre esse assunto? É extremamente importante e relevante estudarmos esse assunto. Bom, primeiro comentar aqui alguns tipos de perfis, né? Nós temos esses de baixo aqui, zombadores, caluniadores, vencedores e justiceiros. Eles não estão relacionados nessa análise que a gente está fazendo, e não necessariamente eles foram injustiçados, tá? Cada um desses tem um perfil
e um tipo de contexto totalmente diferente. Eu coloquei aqui apenas a classificação, mas nós podemos tratar em outros vídeos, tá? Temos os zombadores, caluniadores, vencedores, justiceiros e os injusticeiros, que é o tema principal desse vídeo. Um breve comentário aqui, os caluniadores, temos demais na internet, pessoal. Caluniadores, pessoas que vivem para acusar, caluniar, difamar e mentir. Então, esses tipos de pessoas que vivem para caluniar, você tem que tomar cuidado, você tem que abrir o seu olho, tá bom? Não estou falando de pessoas aqui que, num nível racional de conversa, procuram conversar de maneira civil, vamos dizer assim, com a verdade, tá? Não estou falando disso aí. Você pode ter pessoas que discordam do movimento adventista ou da igreja batista, de todas as denominações, eles discordam entre si de maneira respeitosa, tratam dos assuntos num âmbito educado, profissional, vendo o que cada um realmente diz. Mas o caluniador, ele usa de mentira, e a internet está lotada disso aí, pessoal. Gente que mente, omite, usa de falsas coisas, falsas interpretações, deduções, para poder distanciar as pessoas da igreja adventista. Isso aí, nós sofremos demais esses tipos de ataque. Mas vamos falar do tema principal, que são os injusticeiros. Que quem são eles? Pessoas que foram injustiçadas, são adventistas e se tornaram os injusticeiros do século XXI da igreja adventista nas plataformas e mídias sociais. Então, quais são as características deles? Primeiro, ele é a parte mais fraca, então a corda arrebentou para o lado dele. Aí ele correu para a internet. Outra coisa, quando ele estava tratando a situação dele, seja ele membro de uma igreja local, seja ele uma igreja local, o indivíduo que nós estamos falando, ou o movimento, ou seja pastor ou ex-pastor, todos se incluem no conceito de injusticeiro. Que acontece? Quando eles estavam tentando resolver a situação, tinha uma abrangência limitada. Era ali algo entre a igreja local e a pessoa, ou era ali no âmbito administrativo, entre o pastor e a administração. Era local. Poucas pessoas envolvidas, coloquei ali 10 pessoas ali, os homenzinhos, né? E o que ele faz? Quando ele perde, o lado mais fraco, a corda arrebenta para o lado dele. Aí o que ele faz? Considerando o contexto que eu comentei no início da nossa sociedade. Ele foi injustiçado. O que ele faz? O que a sociedade faz quando trata qualquer assunto secular. Ele corre para a internet. E aí ele começa a descascar, desabafar, começa a pensar que está abafando porque ele se sente empoderado. Ele diz assim, não, agora, né, ele joga tudo lá, joga o que aconteceu, o que não aconteceu, cria mentiras, fala verdades também, cria escândalos. E aí, essa pessoa, ela pensa que ela está fazendo o bem. E muitos, como eu falei para você, dos injusticeiros, são adventistas e continuam adventistas. Só que eles estão fazendo um trabalho contra aquilo que Deus espera. E a gente vai tratar de forma mais detalhada sobre isso. E eles vão através das mídias sociais e começam o seu contra-ataque. Porque eles se sentem empoderados. As pessoas ficam do lado dele, ele comenta, né, chora, fala o que aconteceu, pega lá coisas que gravou, fotos, acusações, suposições, e começam a fazer um trabalho nefasto e trazer ignomínia e opróbrio para a instituição. É essa a verdade, é isso que acontece. E muitos membros, você adventista, às vezes, tem escutado essas pessoas. Tem acompanhado e sido influenciado por esse tipo de pessoa. Então, esse vídeo aqui é para você também, para você, abrir o olho, beleza? Vamos lá. E o que eles fazem para acalmar a consciência? Eles dizem assim, não, porque Lutero lutou, entendeu? Contra a Igreja Católica Romana. Ô, pessoal, eu dei risada aqui porque eu fiz assim, mas eu não fiz o L não, viu, galera? É só uma brincadeira aí, pessoal. É o seguinte, então eles falam assim, olha, Lutero, os reformadores lutaram contra a Igreja Católica Romana. Então nós temos também que lutar contra as injustiças, atacar, acusar, porque é assim que se faz. Eles falam isso. Eles pegam textos do Antigo Testamento e falam, olha os que os profetas do Antigo Testamento faziam, então a gente tem que fazer também. Outra coisa que eles fazendo isso, eles estão reclamando a aplicação da justiça para si. Então nós vamos tratar disso com a aplicação contextual nos 2 primeiros itens, que a verdade não é assim como eles falam.
E o terceiro item nós vamos tratar com a aplicação da justiça, mostrar que a aplicação da justiça é divina e não humana no contexto religioso, tá bom? Nós vamos aplicar sobre isso aí. Eu estou falando religioso porque a proposta hoje do vídeo é essa. Em algum outro momento a gente pode falar sobre o contexto secular, como a gente deve agir. Mas hoje o momento é religioso. O tópico. Então, quais são os efeitos colaterais dos injusticeiros? Eles distanciam as pessoas da igreja. Eles distanciam as pessoas, mesmo sendo adventistas, eles distanciam as pessoas da igreja adventista. Eles afetam membros e afetam pessoas que não são membros, porque eles criam escândalos, eles inventam escândalos. E mesmo que seja verdade aquilo que eles estão falando, que eu acredito que muitos falam a verdade mesmo, eles estão fazendo um desserviço para aquilo que eles mesmos dizem acreditar. E por que eu falo isso? Qual que é a verdade? Eu vou comentar agora aqui os tópicos de baixo aqui. Qual que é a verdade? A verdade é que o trabalho deles se assemelha mais ao trabalho de Datã, Coré e Abirão do que dos profetas. Essa é a verdade. Números 16 conta a história de Datã, Coré e Abirão. Deus levantou um movimento no passado e essas pessoas pensavam que Deus não tinha levantado aquela liderança, eles começaram a lutar com essa liderança. E pensando que estavam, né, com Deus. Mas eles não estavam com Deus, eles estavam do lado errado da história. Eles estavam fazendo um desserviço para Deus. Eles estavam fazendo um trabalho de rebeldia. Então, meu amigo, se você acredita, porque o injusticeiro, ele é adventista. E se você, injusticeiro, acha que está fazendo um trabalho para Deus, difamando, criando escândalo, porque você vai purificar a igreja, não é você que purifica, é o Espírito Santo. Se você acha que você é um profeta, na verdade, os justiceiros não acham que é profeta, né? Esse que é o problema. Porque se eles fossem, a gente deveria ouvir eles. Mas eles não estão tendo a atitude do profeta. Eles estão tendo uma atitude de profeta, mas eles não são profeta. Essa é a verdade. Até me confundi aqui, né? A verdade é essa. Eles estão tendo atitude de profeta, pensando, né, que estão fazendo o que é correto, mas eles estão agindo contra a vontade do Senhor, criando escândalos e distanciando as pessoas do instrumento que Deus escolheu para compartilhar o evangelho. Esse é um trabalho que o Espírito Santo faz. O Espírito Santo não luta contra ele mesmo. Então isso é uma incoerência, gente. Então abra o olho com essas pessoas, com esses movimentos, até às vezes igrejas locais que têm atitudes erradas por causa dos líderes que fazem isso. Não caia nessa armadilha de criar um escândalo porque você foi injustiçado. Existe a forma certa de você tratar esse assunto de forma bíblica. Eu não estou fazendo apologia aqui à injustiça, tá? Deus vai tratar com aqueles que cometem injustiça. É muito melhor você estar do lado da pessoa, muito melhor você ser o injustiçado do que a pessoa que praticou injustiça, se você tivesse que escolher uma das duas. Então, você que foi injustiçado, até que não é tão ruim assim, viu, pessoal? Porque o juízo de Deus vai acontecer, e fica tranquilo que o seu juiz é Deus e não as pessoas. Não busque, não se coloque num lugar que não é o seu. Não se coloque no lugar de profeta se você não é profeta. Não se coloque no lugar de Lutero, porque a igreja adventista não é a igreja católica romana e você não é Lutero. Os contextos são totalmente diferentes, tá bom? E aqui, para terminar essa análise que nós fizemos juntos sobre os injusticeiros, como nós devemos tratar, então, o assunto? Primeiro, a aplicação da justiça é divina e não humana. Olha o que diz Deuteronômio 32, versículo 35. Minha é a vingança e a recompensa ao tempo em que se esvalar o seu pé, porque o dia da sua ruína está próximo, e as coisas que lhes hão de suceder se apressam a chegar. Minha é a vingança, diz o Senhor. Lá no contexto, ele está repreendendo pecados também. E ele finaliza dizendo, minha é a vingança. E quando ele repreende no Antigo Testamento, ele usava profetas para fazer isso. E quando quem não era profeta tentou lutar contra o movimento, quem que era? Datã, Coré e Abirão. O que aconteceu com eles? Então, pessoal, não faça um trabalho que não é o seu. Seja, através da oração, coloque o seu caso nas mãos de Deus. Não vos vingueis a vós mesmos, diz a palavra de Deus, amados, mas dai lugar à ira de Deus, porque está escrito, minha é a vingança e eu retribuirei, diz o Senhor, Romanos 12, 9. E para terminar o último texto aqui, Mateus, capítulo 18, versículos 6 e 7, diz assim, mas qualquer que fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e se submergisse na profundeza do mar. Depois ele explica, ai do mundo, ele faz uma aplicação geral, por causa dos tropeços e escândalos, pois é inevitável, parafraseando, né? É inevitável que venham, mas ai do homem por quem o tropeço vier. Boa noite para você, que essa mensagem possa ter abençoado a sua vida. Um grande abraço e até o próximo vídeo do Juiz Investigativo.